Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de biologia, na verdade, vamos tratar um pouquinho de história. Iremos falar sobre revolta da vacina. Então, vamos começar! O Rio de Janeiro no início do século XX. O Rio de Janeiro no início do século XX era a capital do Brasil. Apesar disso, era uma cidade muito insalubre, com falta de saneamento básico e assolada por doenças como varíola, febre amarela e até mesmo a peste bubônica. No Hospital de São Sebastião do Rio de Janeiro chegava a 1.800 o número de internações por conta da varíola. Nessa época foram realizadas diversas obras públicas, como a Avenida Central, que foi responsável por demolir diversos cortiços por onde passavam. Nessa época também surgiram as primeiras favelas nas periferias da cidade, e que se expandiram rapidamente. Tamanho era o caos biológico e a crise que acontecia no Rio de Janeiro, e sua imagem estava tão desgastada para o mundo que os navios que saíam da Europa diziam: vai direto da Europa para Buenos Aires, sem passar pelo infecto Rio de Janeiro. E foi nesse cenário de puro caos urbano que, em 1904, o jovem médico Oswaldo Cruz assume o cargo de diretor-geral da saúde. Ele havia estudado imunologia, soroterapia e microbiologia no Instituto Pasteur e medicina legal no Instituto de Toxicologia da França. Em 1899, quando voltou ao Brasil, tomou posse da Academia Nacional de Medicina. Em 1900, assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, o qual passou a dirigir em 1902. Oswaldo Cruz tinha três grandes problemas para resolver: a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. E foi justamente a varíola que causou toda essa revolta. Cruz optou por fazer a primeira campanha de vacinação no país. A vacina não era uma novidade, inclusive ela já estava contemplada na Constituição, mas ela nunca foi cumprida na prática. E não se sabia bem o que ela fazia no corpo, então essa desinformação da população causou um pânico geral. O vírus que causa a doença da varíola é conhecido como ortopoxvírus, e alguns dos seus sintomas iniciais são muito similares a de uma gripe, como por exemplo febre, dores de cabeça, mal-estar e dores musculares. Porém, quando a doença começa a se tornar mais severa, surgem manchas avermelhadas por todo o corpo. Depois de alguns dias da incubação do vírus, essas manchas vermelhas começam a se transformar em bolhas cheias de pus, podendo causar feridas e cicatrizes no paciente. Vale lembrar que varíola é uma doença infectocontagiosa que não possui cura e muitas vezes leva a óbito. As camadas populares rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Afinal, era esquisita a ideia de ser inoculado com esse líquido, e ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. Olá, eu sou a Thalita e agora eu vou falar sobre a Revolução em si. Primeiramente, numa tentativa de saneamento e reurbanização, muitas pessoas perderam suas casas, principalmente a camada mais pobre da população, que essas casas foram demolidas e essas pessoas foram em busca de novas moradias nos morros, o que deu início à favela. Consequentemente disso, os preços dos aluguéis aumentaram muito e a prefeitura, numa tentativa de diminuir a quantidade de ratos nas ruas, começou a dar dinheiro para as pessoas que entregassem ratos às autoridades. E é óbvio que isso não deu certo, porque as pessoas começaram a criar ratos em casa para levar para as autoridades e receber o dinheiro injustamente. Além disso, como a vacina era no braço, por causa das roupas que as pessoas usavam naquela época, era considerado obsceno e absurdo mostrar os braços em público, então muitas pessoas se negaram a tomar vacina. Oswaldo Cruz, então, ele se viu sem saída e impôs a vacinação obrigatória à população contra a varíola, onde os profissionais da saúde entravam na casa das pessoas acompanhadas de policiais que apoiavam o Oswaldo Cruz e vacinavam elas à força. Claro que isso causou um descontentamento geral e causou a revolta. A revolta aconteceu entre 10 e 16 de novembro de 1904 e a população foi às ruas numa tentativa de
lutar contra isso que elas estavam passando, né? Muitos edifícios foram depredados, bondes derrubados e muita confusão, e tudo isso para tentar, sabe, se manifestar sobre o que elas estavam passando. Durante esse período, surgiram muitas charges de cunho político e social, que retratavam os temas de interesse coletivo. A imprensa da época não deixou barato para o governo quando o assunto foi demonstrar a indignação da população com a situação do Rio de Janeiro e principalmente o descontentamento em relação à vacina obrigatória. Essas imagens carregadas de críticas tornaram-se uma fonte de informações visuais desse acontecimento. Por conta da revolta, o governo acabou suspendendo a vacinação obrigatória e declarou estado de sítio no dia 16 de novembro. A revolta acabou resultando em 30 falecidos e 110 feridos. Mas algum tempo depois, quando a situação já estava sob controle, o processo de vacinação foi retomado e em pouco tempo a varíola havia sido erradicada da então capital do Brasil, Rio de Janeiro. O desfecho, entre aspas, feliz da revolta da vacina não quer dizer que o negacionismo em relação à vacina e à imunização tenha acabado. Também motivado pela desinformação, assim como ocorreu há décadas atrás na revolta da vacina, movimentos contra a imunização vêm crescendo muito ultimamente, em diversos países do mundo. Isso devido à produção de uma nova vacina para conter a pandemia do coronavírus, sendo ideias que se espalham rapidamente na internet, em especial por meio das fake news. Algo que causa uma grande preocupação para os cientistas que temem as consequências dessas manifestações. Até hoje, o Brasil é assolado por doenças como a febre amarela e o sarampo, que causam muitas mortes todos os anos. Apesar disso, a varíola foi considerada pela OMS a primeira doença a ser completamente erradicada por vacinas. Atualmente, a vacina é considerada a medida de saúde pública de maior custo-benefício, já que uma vacina evita gastos em tratamentos e remédios, além de evitar a ocupação de leitos hospitalares. Então é isso, a nossa aula de revolta da vacina acaba por aqui. Na descrição do vídeo você encontra um resumo com tudo que foi falado, e se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários.